adorar e exaltar seu santo nome. Convido os irmãos a abrir comigo em Salmos, seu número 145. Salmos, seu número 145. Nós vamos estar lendo somente do 1 ao 3. Salmo 145, somente do 1 ao 3. Eu exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Glória a Deus. Aleluia. Se você veio adorar o Senhor nessa manhã, gostaria de convidar para os olhos dentro. Que nessa manhã nós vamos ser gratos ao Senhor por seu cuidado, por todo o seu carinho, por você merecer a sua misericórdia. Então, segue lá na casa do Senhor nessa manhã, querido. Não vou pesar de vir nesse lugar aqui por poder dar o nome do Senhor e vida. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Senhor, Deus e Pai, na tua presença, Pai. Continuamos essa manhã e queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia estar aqui, Senhor, para adorar. Queremos te agradecer pela tua graça sobre nós, porque vocês que nós não somos merecedores, e o que seja de nós não fosse tua graça, o que seja de nós não fosse misericórdia todos os dias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nessa manhã nós queremos agradecer, Senhor, pela tua graça, que te agradecer pelo o Senhor da força de corpo, e nós vamos adorar que só por isso aquele cada um de nós. Então nós precisamos você pode dar o salve do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria nesse momento. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Você pode dizer isso com alegria nesse momento. Deus enviou de Cristo seu filho amado para
A tua vida está nas mãos do Senhor Jesus, querido. Você crê nisso? O diabo ele pode até tentar te parar, ele pode até tentar parar a sua família, pode até tentar colocar obstáculos no seu caminho, mas se a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, o general de guerra, ele vem dissipando tudo que está na frente. Porque ele é o nosso general, ele é todo poderoso, ele que nos guarda, ele que te guarda, ele que guarda a sua família. Ainda que o inimigo venha tentar se levantar, ainda que ele venha tentar jogar setas contra nós, se o Senhor ele é o nosso general, o nosso protetor, nada poderá nos abalar, querido. Aleluia. E que nessa manhã você venha também, através desse louvor que nós vamos cantar, que você venha fazer uma oração também. Não pedindo para você, mas que você venha profetizar sobre a vida do teu irmão nesse momento. Porque sei que todos nós passamos por dificuldades, mas muitas das vezes nós esquecemos o nosso irmão do lado que está passando por um problema talvez pior que o nosso. E o Senhor nos ensina a profetizar sobre a vida dos nossos irmãos. E em momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de guerra, o que nós não podemos fazer é calar os nossos lábios. Nós não podemos calar a nossa adoração quando está tudo difícil ao nosso redor. É nesses momentos é que nós devemos abrir os nossos lábios para adorar o nome do Senhor. É nos momentos difíceis que nós devemos abrir os nossos lábios para clamar, para adorar, para profetizar sobre a nossa família, para profetizar sobre a nossa casa, para profetizar sobre a vida dos nossos irmãos, para profetizar sobre a nossa igreja, querido. É nesses momentos difíceis. Se você está passando por um momento difícil dentro da tua casa, profetiza sobre a tua família, não se cala não. Porque às vezes com os momentos de luta nós queremos nos calar, queremos ficar no canto, mas é nesse momento que nós devemos clamar. Então que hoje você venha clamar pela tua família, pela tua casa, pela tua vida, pela vida dos teus irmãos que se encontram na casa do Senhor nessa manhã. Aleluia. Que através desse louvor que nós viemos profetizar, querido. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Diga isso mais uma vez. Vou calar meus lábios. Diga com fé, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Suas mãos declarem isso nesse momento. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma nova
que não olha atrás, Senhor, mas um exército que prossiga, Senhor. Aleluia. Então que nessa manhã nós devemos nos levantar. Aleluia. Vamos declarar todos juntos mais uma vez, não vou calar. Diga isso nesse momento. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. Levante suas mãos, querido, nesse momento. Aponte para a direita, para a esquerda, mas profetize nesse lugar. Aleluia. Receba da graça do Senhor. E abençoar que Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Só a igreja declara isso nesse momento sobre tua vida. Sobre tua vida vou nenhuma maldição. Aleluia. Te alcançará. Ele tem uma manancial para a nossa vida. Tem pra ti uma manancial cujas águas nunca. Diga mais uma vez sobre tua vida. Levante suas mãos. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Receba da graça do Senhor essa manhã. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Aleluia. Há um manancial para a minha vida, querido. Há um manancial para a tua vida nesta manhã. Mas que você não venha desistir, que você não venha olhar para trás, que você venha prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não desista das promessas do Senhor na tua vida, querido. Não desista. Ainda que tudo ao nosso redor pareça não estar dando certo, há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que te guarda. Você crê nisso, querido? Será que você tem essa certeza, convicção dentro do seu coração que é um Deus que luta por nós, é um Deus que cuida de nós? Às vezes parece que ao nosso redor nada está dando certo, mas Ele está guardando você. Ele está cuidando de você. A promessa do Senhor, ela vem no momento certo. Não é na hora que nós queremos. Às vezes até dói o processo. O processo é doloroso, mas esse processo é para te fortalecer. Então que nessa manhã você venha dizer para Ele: Senhor, eu venho me humilhar perante a Tua presença nessa manhã, Senhor. Eu venho me humilhar. Eu venho pedir mais a Tua presença sobre a minha vida, porque eu sei que as demais coisas serão acrescentadas, mas que eu não venho me preocupar com o que harei de comer ou o que harei de beber, mas que eu venha confiar em Ti, que eu venha colocar a minha vida diante de Ti, porque na palavra do Senhor vai dizer que nem até os campos, queridos, aleluia, mas o Senhor não deixa de mover sobre eles. Será que nós somos menores do que esse que olhei do campo? Nós fomos criados de imagem e semelhança do Senhor, e
nas mãos do Senhor. A tua vida, querido, está nas mãos do Senhor. Ele tem todo o controle da tua vida. Então, por que você anda temeroso? Por que você tem se preocupado? Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha, você pode cantar isso, querido. Tuas vestes tocarei, na figueira, diga, aos teus pés eu chorarei. Mas olha, diga mais uma vez, eu me humilharei. Eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, pras vestes tocarei, na figueira subirei, aos meus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, declara isso. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso. Olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei. Diga pra ele isso nesse momento. Teu nome gritarei. Aleluia. Subindo na presença do Senhor nessa manhã. Demonstra a sua dependência por ele. Diga, tuas vestes. Assim como aquela mulher de fluxo de sangue, ela ousou invadir aquela multidão, se rastejando e tocar nas vestes do Senhor. Mas olha pra mim, olha pra mim, diga isso, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso. Olha para nós, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, pois eu olha, Senhor, pois eu preciso do seu olhar. Depois da tua dependência, eu nessa manhã quero diga isso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar de ficar sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei que eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Eu não posso deixar de ficar sem me perceber. Não importa a multidão, não importa a multidão, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Aleluia. Levante suas mãos, querido. Levante suas mãos nessa manhã. Se existe algo que você tem pedido ao Senhor, se existe algo que você precisa do Senhor, talvez algo que precisa ser mudado dentro de você, talvez algo dentro da tua casa, um milagre que você necessita. Mas demonstre a sua dependência diante do Senhor nessa manhã. Aleluia.
Olha para mim. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, pois eu preciso. Olha para mim, olha para nós, Senhor, esta manhã, pois eu preciso. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Precisamos do teu olhar. Com seus olhos fechados, com as tuas mãos levantadas, queridos. Coloque diante do Senhor as suas preocupações. Meu Deus, essa tua igreja aqui perante a tua presença, Senhor. E nós necessitamos do teu olhar sobre nós. Porque sem ti, Pai, nada somos e nada podemos fazer. Assim só nos vai dizer que ainda que nós tentássemos nos esconder no mais profundo mar, ali o Senhor ainda estaria ali, Pai, e nos veria, Pai. Não tem como nós nos escondermos de ti, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda a nossa mente. Mas que nessa manhã o Senhor venha sondar o nosso coração, os nossos pensamentos, ver o desejo de te adorar. Porque nós precisamos do teu olhar sobre nós, Pai. Porque somente o Senhor pode cuidar de cada um de nós, aleluia. Pois eu preciso do teu olhar. Levante suas mãos e aplauda o nome do Senhor, querido. Aplauda mais forte, querido. Ele é digno de toda adoração. O Senhor é digno de todo louvor. Louvado seja Deus. Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos orar por esse pedido de oração. Vamos pedir que o Senhor estenda as suas mãos misericordiosas sobre a nossa vida. Eu já estou praticamente lutando, podemos dizer, durante uma semana e meia, com dor na coluna. E certamente eu não fiz nenhum tipo de esforço excessivo. Mas eu estou com um projeto de fazer uma obra em casa na parte do terraço. E talvez alguns irmãos vão dizer assim, claro, pastor, mas isso não tem nada a ver a gente espiritualizar isso, mas tem a ver sim. Porque todos os servos de Deus, quando eles tentam fazer qualquer coisa comigo, ele procura causar arrependimento. E quando eu estabeleci esse projeto de fazer uma obra ali em casa, na parte de cima, mas no momento a gente não pode pagar, não tem dinheiro. Mas fazendo devagarinho, levantando as paredezinhas, daqui a pouco a gente faz as coisas. E pode deixar que a gente vai fazer uma lambança não, tá? Pastor vai ficar torto, não fica não. Mas eu estou acometido com essa dor. Eu estava sentado um pouquinho, meditando um pouco no estudo. Eu me levantei e comecei a sentir uma fisgada muito forte. Comecei a orar, repreendendo. Eu estava falando, Senhor, joga por terra todo mal, todo espírito de enfermidade. Repreenda em nome de Jesus. Glorifica o teu nome na nossa vida. Que eu possa derramar cura sobre os seus servos, sobre as suas servas. Porque o inimigo, amados, ele é astuto. Pode ter certeza disso. Então devemos orar,
vigiar, pedir que o Senhor venha realmente libertar o seu povo de qualquer espírito de enfermidade. Você crê nisso? Amém. Você crê Deus? Você crê que Deus cura? Deus tem curado algumas pessoas aí até de coronavírus. Porque tem alguns crentes que até acreditam, não, para curar essa enfermidade não. Pode curar outra coisa, menos Covid, mas Deus cura tudo. Isso não quer dizer que Ele vai curar todos, tá? Mas Ele cura qualquer tipo de enfermidade. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele liberar uma palavra, essa dor que você está sentindo, que eu estou sentindo, esse mal que está sobre nós, se Ele liberar uma palavra, tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui todo tortinho na igreja, pregando, aliás, iniciando a pregação, você não tem que já, coisa de um ano e pouco, estava todo ruimzinho mesmo. Muita dor, né? Sentindo até mesmo náuseas, porque como a gente está com a coluna meio atacada, a gente começa a sentir enjoo, né? Algumas coisas ruins. Eu falei, Deus está repreendido, pregando, segurando o púlpito, mas daqui a pouco, quando terminou a pregação, toda a dor foi embora. Tudo aquilo que estava me travando, o Senhor liberou a cura. E Deus possa te curar nessa manhã, em nome de Jesus. Você crê? Eu sei que você está com máscara, mas dá um grito aí, eu creio! Gratidão a Deus pelo livramento que nos desse, Senhor, durante essa madrugada, Senhor. E a Ti, Senhor, que clamamos, ó Deus, nessa manhã, Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Porque em Ti confiamos, Senhor. Em Ti, ó Deus, que depositamos nossa esperança, Senhor. É em Ti o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus do impossível. E diante de Ti, Senhor, nessa manhã, colocamos essas vidas em Tuas mãos, Pai. Ó Deus querido, para Ti, Senhor, não importa se elas estão, Senhor, no leito, Senhor, se elas estão entubadas, ó Deus, não importa a situação, mas Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode, Senhor, curar nesse momento, se Senhor quiser, o Senhor pode levantar, Senhor, essa pessoa do leito, Senhor. Tu pode limpar os pulmões, Pai amado, Tu pode restaurar os ossos, Senhor, Tu pode limpar, Senhor, toda, Senhor, a circulação, Senhor, dessa pessoa, Pai amado. Tu pode, ó Deus, retirar esse tumor, Senhor. Tu pode jogar por terra, Senhor, essa depressão, Senhor, essa ansiedade. Tu pode, ó Deus, fazer tudo, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode, Pai amado. Ó Deus, ainda, Senhor, que essa pessoa esteja, Senhor, morta, Senhor, Tu pode ressuscitar, Pai amado. Ressuscita nessa manhã, Senhor, cura nessa manhã. Ressuscita, Senhor, aquele que está morto espiritualmente, ó Deus, nessa manhã, Pai. Traga vida, Senhor, aquele que está morto, ó Pai amado. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, neste momento, Senhor, aos hospitais, Pai. Vai de encontro, Senhor, a cada leito. Vai de encontro a cada vida, Senhor, que se encontra sofrendo, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada filho Teu, Senhor, da Tua casa, ó Deus, que se encontra, Senhor, enfermo. Seja, Senhor, no seu lar, seja no hospital, seja onde estiver, Pai. Visita nesse momento, Senhor. Sabemos que basta uma palavra Tua, Senhor, para tudo mudar. Sabemos que basta uma palavra Tua, Senhor, para que eles possam ficar curados, ó Deus, para que eles possam ficar sarados. Ó Deus, mas sabemos também que tem o seu tempo certo, Senhor, para isso acontecer. Enquanto a cura não chega, Senhor, dá, Senhor, sustento, dá refrigério, Senhor. Restaura a fé, Senhor, restaura o ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, toma-os em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada um nesta manhã. Cremos, ó Deus, na vitória, porque Tu és um Deus que não perde batalhas. Tu és um general forte, ninguém pode ir contra os Teus braços, Senhor. E se há, Senhor, algum espírito, Senhor, principado e potestade, Senhor, impedindo seus filhos, ó Deus, de caminhar, impedindo seus filhos, ó Deus, de crer, Senhor. Ó Deus, joga por terra todo espírito de incredulidade, ó Deus, nessa manhã. Joga por terra, Deus, todo espírito, Senhor, de incredulidade. O espírito, Senhor,
de desânimo, ó Deus, nessa manhã, Deus. Ó Deus, cremos no Teu poder, cremos na unção, cremos que Tu és o Deus do impossível. E em Ti sempre entregamos em Tuas mãos essas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Desde já, Senhor, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue adorando, Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Sua presença está enchendo o nosso coração, o nosso ser. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 63. E vamos lá também no livro de Atos, capítulo 2. Nós estamos falando sobre a importância da intimidade com Deus. Salmo 63. Versículo 1 a 8. Nós vamos estar lendo aqui Atos capítulo 2. A importância da intimidade com Deus. Estamos falando aqui alguns dias sobre a importância da intimidade com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância, ou essa comunhão, ou essa intimidade, melhor dizendo, como essa intimidade pode afetar a nossa vida. Salmo 63, como diz assim: Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. Versículo 8. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Atos capítulo 2. As primeiras conversões. Versículo 42 até 47. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Todos entraram? Pode ser assim. Amém? Assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Interessante isso, né, mano? Eu já falei isso aqui. Muitas das vezes nós almejamos, desejamos ver os milagres de Deus. Só que antes de todos esses milagres vistos na Bíblia, temos que primeiramente andar de acordo com a palavra, para que o temor de Deus aumente dentro de nós, ou cresça. Porque o temor só vem com o conhecimento da palavra. E
prática da mesma. Amém? Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que serviam. Vocês são o Pai. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade sobre a nossa vida. Por estarmos aqui prestando, Senhor, com as mãos esse culto ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que cultuar a Ti é importante demais, ó Deus. Porque somente o Senhor pode nutrir a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Que o Senhor possa nos firmar, Senhor, na Tua presença, que é Cristo Jesus, ó Pai, a rocha eterna. Que o Senhor possa, Senhor, trazer entendimento, Pai, para cada um de nós. Que a Tua voz possa trazer libertação dentro de nós nessa hora, Pai. Assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Que todos digam amém. Amados, como nós estamos falando aqui sobre o Salmo 63, cujo autor é o rei Davi, ou foi o rei Davi, como tem dito aqui, esse homem, ele fez algumas coisas que chamou a atenção de Deus, que fez com que um dos escritores vai declarar ou afirmar que Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus, ele fez menção acerca de Davi, desse padrão de intimidade que foi estabelecido por Deus, né, na vida de Davi, não é porque Davi ele teve méritos, ou Deus apontou o dedo para Davi, marcando ele para ele se tornar essa figura diferenciada. Não, isso foi posicionamentos na vida de Davi, que fez com que Davi se tornasse um homem totalmente íntimo com o Senhor. E como eu falei aqui, amados, esse homem ele buscava a Deus de forma apaixonadamente. Ele se entregava sem reserva diante do Senhor, através de oração, de arrependimento, de obediência. E consequentemente isso resultou o quê? Em intimidade. Em Deus ministrar na vida de Davi em todos os momentos. Você vai ver no Salmo 37, Davi, eu sei que o versículo, que um dos versículos que fala no Salmo 37, para alguns talvez não tenha a ver com o que eu vou dizer, mas eu vejo Davi experimentando do favor de Deus em todas as faixas etárias na sua vida. Ele vai dizer assim: olha, fui moço, mas já sou velho, porém nunca vi um justo o quê? Desamparado. E nem passar, né? Fome, outra palavra. Então nós podemos ver que esse homem, ele desfrutou de toda a bondade de Deus, mesmo sendo jovem, depois se tornando maduro, e uma pessoa mais velha, porque o favor de Deus estava na vida de Davi, porque Davi, ele cativava essa intimidade com Deus, por meio, como eu falei, de oração, de obediência e de arrependimento. E como eu falei, esse homem, ele cometeu algumas falhas. Como eu falei, embora ele estivesse longe de ser perfeito, Davi tinha aprendido que só o amor de Deus poderia satisfazer os anseios mais profundos do coração de Deus. E nós podemos ver que esse homem, mesmo passando por situações extremamente difíceis, complicadas, esse homem ele conseguia ouvir a voz de Deus. Ele recebia inspiração para compor salmos, para cantar, para tocar seus instrumentos. Porque Davi não tocava apenas harpa. Davi, ele tinha, né, habilidade com outros instrumentos também. E você vai ver o Salmo 34 e o 23, você vai ver os mesmos sendo compostos por momentos bem difíceis na vida de Davi.
O Salmo 34 vai dizer que Davi estava sofrendo perseguição. Ele precisou se fingir de louco para poder, receber livramento na sua vida. Ele vai dizer no primeiro versículo: bendirei, eu louvarei o Senhor, porque em todo tempo o seu louvor estará onde? Nos meus lábios. O Salmo 23, o Salmo do bom pastor, que coisa maravilhosa. Davi vai dizer, mas mesmo no momento difícil, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer assim, você dizendo, o Senhor é meu pastor, pode dizer? O Senhor é meu pastor. O Senhor é o nosso pastor, porque Ele cuida de nós. Porque nós somos íntimos desse bom pastor que é o Senhor. E eu falei aqui nesses dias, amado, eu tenho falado durante esses dias sobre a relação do homem com Deus, é direta, é distinta, para alguns é distante. E esse distanciamento dessa relação do homem com Deus é resultado das pessoas não viverem de acordo com a palavra. Porque somente a palavra de Deus nos santifica, nos liberta, nos aperfeiçoa. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos santificar, de nos tornar puro. Mas quando nós nos afastamos da Bíblia, consequentemente, a sujeira que ainda está dentro da gente começa a prevalecer, emergir. O homem carnal, ele volta na ativa de forma mais veemente. Por quê? Porque nós estamos distantes da palavra do Senhor. E nós podemos ver também que a relação do homem com Deus precisa ser progressiva. É importante a gente recordar isso. O que é progressivo? O que é o progresso? É aquilo que progride, que atravessa sucessivamente cada etapa de um processo em que há aumento, crescimento, agravamento e maturidade. E eu citei isso aqui, amados. Essa relação do homem com Deus, ela precisa se tornar progressiva. Por quê? Por causa das lutas que nós passamos. Eclesiastes vai dizer, que nós devemos nos lembrar de quem? Do Senhor, do nosso Criador. Mas quais são os dias que podem me ajudar? Nos dias maus. Os dias maus. Você está entendendo, amado? Porque se lembrar de Deus quando tem festa é fácil. Quando se lembra de Deus, quando tem júbilo, está tranquilo. Mas o divisor de águas é se lembrar do Senhor no dia mau. Mas Salomão vai dizer que nós devemos nos lembrar do nosso Criador nos dias maus. Nós podemos ver na vida de Abacuque, não estou acelerando, eu anotei aqui, Abacuque 3, 17 e 18, que alguns cristãos buscam relacionamento com Deus de uma forma contínua. Por quê? Porque vai enfrentar situações difíceis. Nós temos, amados, que repreender, procurar evitar ouvir tipos de evangelhos que levam as pessoas ao engano, a uma falsa vida de forma, podemos dizer assim, triunfalista. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas que entram na igreja, mas daqui a pouco já estamos fora da igreja, porque eles foram pregados o evangelho triunfalista, de que tudo nós podemos, que todos somos tal, isso e aquilo. Esse momento você está vendo aí, muitos pastores que estão demonstrando um certo atrevimento, como alguns crentes. Não estou falando para você realmente ficar com medo, porque também eu fico muito espantado com muitos crentes que por causa de coronavírus estão aí, ai meu Deus. Mas nós não podemos também chegar num certo extremo na vida de muitas pessoas, pastores que estão, não, eu sou imune, eu sou isso. Não, mas precisa haver equilíbrio na nossa vida. E esse equilíbrio é estabelecido por Deus em nós. E mesmo se nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, Deus estará conosco. Amém? Então, alguns cristãos, eles buscam um relacionamento com Deus de uma forma contínua, independente das circunstâncias da vida. Abacuque 3, 17, 18, só para gravar.
Vai dizer assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a postura do crente que busca ou procura ter intimidade com Deus. Ele é proativo de forma, dá uma resposta que venha glorificar Deus mesmo no momento difícil. Como o Salmo 73 de Asaf. Asaf estava passando um momento podemos dizer, de inveja, vivendo emoções negativas, e aquilo estava inflamando tanto assim na vida de Asaf, que ele começou a olhar para o ímpio e começou a pensar: o ímpio não tem folga, o ímpio não tem sofrimento, o ímpio ele está sempre bem. Mas ele vai dizer: mas quando eu entrei no santuário, ou seja, quando eu entrei na presença do Senhor, Deus, Ele trouxe uma resposta, Ele transformou meu ser, Ele me levou a acreditar que, amados, melhor é estar com o Senhor, porque o Senhor estabeleceu na vida desse homem também esse progresso. E eu falei, amados, sobre requisitos para se tornar íntimo do Senhor. Você precisa ter foco espiritual. A intimidade não nasce por acaso. A intimidade com Deus não é instantânea também, mas ela é progressiva ou gradativa, quando nós estabelecemos um foco espiritual. Eu li aqui no livro de Atos, capítulo 2. Os irmãos, depois da pregação feita por Pedro, sentiram um desejo no coração de se arrependerem e perguntaram: o que nós podemos fazer para se arrepender? Aí você conhece a palavra. Aí, a partir do versículo 42, Pedro vai dizer assim: olha, que aqueles irmãos perseveravam na doutrina, na palavra. Isso é foco espiritual estabelecido na vida do crente. E infelizmente muitas pessoas, alguns até já tiveram foco, mas perderam o foco. Olha esse momento aqui de pandemia, né? Eu sei que os momentos mais críticos foi o mês de março e abril, foi complicado, né? Momento de ajuste, mas quantas pessoas, infelizmente, de muitas igrejas que se perderam. E por que se perderam? Porque perderam o foco espiritual. Se afastaram da Bíblia, se afastaram da palavra, se afastaram da comunhão. Mas pastor, eu não posso estar junto com os irmãos. Ei, mas comunique-se com seus irmãos, pergunta como ele está. Isso precisa ser também recíproco. Tem muita gente que só quer ouvir, só quer receber, não compartilha, não gera graça na vida de alguém, se expressando, oferecendo comunhão. Mas olha quanta gente se perdeu, gente. Eu conheço, amados, eu converso com pastores. A gente estamos sabendo de pessoas que não voltaram mais para a igreja, não querem mais. Estão com outras ocupações, ou se estavam nas mesmas, se envolveram mais ainda. Abandonaram a comunhão. E muitas das vezes isso acontece porque nós perdemos o foco espiritual. Eu já falei isso aqui, acho que foi na semana retrasada, foi no culto de ceia. Nós somos na igreja, a gente faz até mesmo, fazemos parte de ministério, fazemos algumas coisas na igreja e julgamos essas coisas boas, importantes, sim, mas o fundamental não é eu pregar, não é eu lecionar para os irmãos, não é eu sendo pastor, eu ser quem eu sou diante do Senhor, ou eu ter comunhão com Deus, porque é isso que me define. O que me define
eu sou diante do Senhor, para que Ele possa gerar graça na minha vida, para que Ele possa gerar graça na tua também. Todas as vezes as pessoas, no momento difícil, extremamente complicado, todas as pessoas se perdem. Por quê? Porque não tem foco espiritual. Tem gente que estão firmes, alguns, não, eu quero ser crente. Eu quero agora, sabe, buscar um nível, mas daqui a pouco se abate. Por quê? Porque não estabeleceu um propósito ou um foco espiritual na sua vida. Então o primeiro requisito é um foco. Manter-se focado. Manter-se focado no Senhor. Diga para você assim mesmo, feche teus olhos, feche teus olhos. Deixa eu ministrar uma palavra na sua vida. Diga assim, Senhor, a partir de agora, eu vou colocar os meus olhos somente em Ti. Esse é o segredo de Davi. Segundo requisito, envolvimento espiritual. Terceiro, confiança e fé. Quarto, amor. Quinto, abertura e transparência. Sexto, comunicação de duas vias. Meu irmão, minha irmã, para de orar somente para pedir coisas. Tem muitos crentes que só fazem oração, mas não tem o hábito, não tive esse padrão, essa comunhão de Deus ouvir, ou responder, melhor dizendo, Ele conversar com você. Às vezes ele só se lembra de orar para pedir, Deus, eu quero meu carro, minha casa, quero a libertação do meu marido, da minha... Não, amados, quando você orar, quando você terminar a sua oração, fica um pouquinho no silêncio e Deus vai ministrar no seu coração. Oração não é monólogo, é diálogo. Diz para o irmão assim, oração, diga oração. Não é monólogo, é diálogo. Você consegue conversar com alguém que você... Eu sei que as mulheres gostam de ouvir, né? Mas tem hora que tem que dar uma palhinha, né? Uma tréplica, né? Conversar. Mas se você for conversar com alguém que você olha assim, esse camarada aí não está nem interessado no que eu estou ouvindo, eu estou falando, não está nem interessado. Então oração é diálogo, é conversar, estabelecer um padrão de comunhão com Deus, sabendo que Deus está aqui. Quando você para ouvir, Ele não está do teu lado não, Ele está dentro de você. Aleluia. Sétimo requisito, tempo e esforço, meu irmão. Intimidade, como eu falei, não nasce por acaso, tem que se esforçar. Tem que estabelecer um tempo, né, amados? Eu sei que a nossa vida é corrida, mas isso não é desculpa para nós não orar, não ler a Bíblia, não cultuar. Foi muito triste, amados. Eu sei que esse momento da gente ceiar em casa é um negócio meio esquisito, estranho. Mas deixar de ceiar por causa de certa dificuldade, isso acaba afetando nossa intimidade com Deus. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios que quando nós não discernimos aquilo que nós estamos fazendo, gera doença espiritual em nós. Porque Paulo vai dizer, olha, por causa disso, tudo aí no contexto, né, daquilo que Paulo vai dizer, existem pessoas no meio que vocês estão doentes, não fracos, porque não estão vocês estão fazendo, porque não exercendo. E nós falamos sobre benefícios da intimidade com Deus, estabilidade. Deus vai te dar estabilidade, firmeza. O Senhor vai te dar segurança. Você vai ter a certeza de que o Senhor Ele vai, sabe, te cobrir ou te proteger com a sua destra. Por mais que você venha, por mais que você passe de dificuldade, o Senhor vai gerar certeza que a segurança, a proteção dele estará na sua vida. Deus é com você. Salmo 27 vai dizer que ainda que venha estourar uma guerra contra nós, o nosso coração não vai se aterrorizar, se apavorar, porque o Senhor vai nos proteger.
vai nos guardar. Benefício, serenidade. O Senhor vai nos dar paz e equilíbrio. É o que a igreja está precisando de Jesus agora. Mas eu estava na semana retrasada. Tem irmãos aí que tem que parar com essas coisas. De ficar somente, sabe, de propaganda, de noticiário, de que gente ainda está morrendo. Eu sei que tem problema. Mas para de dar ênfase naquilo que é ruim. Começa a falar daquilo que Deus está fazendo. Pessoas que Deus está levantando, está curando. Aí fica irmãos aí, acho que está perdendo tempo, tá vendo? Porque às vezes, a gente fica o dia todo em rede social. Somente aí compartilhando, não. Tá vendo essa foto aqui, ó? Um monte de gente indo para shopping, indo para praia, mas deixa os outros, cuida da sua vida. Tem muita gente que está se tornando chata no nosso meio. Tem muitas pessoas que por não ter paz e equilíbrio, acaba tirando a paz do marido, da esposa, dos filhos. Tem muita gente assim. O Senhor precisa, né? Você precisa abrir espaço para Deus trabalhar na sua vida, para que você possa cultivar uma paz interior através da presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus vai dizer: deixe-vos a minha. Meu irmão, tem paz na sua vida? Minha irmã, não tem paz na sua vida? Então, por favor, mantenha-se equilibrado. Mantenha-se equilibrada, porque o Senhor está controlando a sua vida. Outro benefício: sensibilidade espiritual, principalmente para nós atendermos a necessidade dos outros, não somente a nossa. E lendo aqui Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos falar sobre como essa intimidade pode afetar a nossa vida, agora de forma mais assim ampla, porque os benefícios que eu falei aqui, os 4, tem mais a ver conosco, mas aqui eu quero abrir o leque para a gente, né, receber essa visão daquilo que Deus pode fazer em nós, através de nós. Como essa intimidade com Deus pode afetar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Como essa intimidade pode afetar a nossa vida e a do nosso próximo. Essa intimidade, ela pode tornar ou afetar a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com uma vida de adoração, irmão. Isso já apareceu aqui em várias pregações. Automaticamente, quando você busca intimidade, surge dentro de você o desejo de você adorar o Senhor. Ser um adorador. Prestar culto a Deus através da sua vida. Então, quando nós nos tornamos íntimos com o Senhor, essa intimidade afeta também a nossa vida e a vida dos outros, nos tornando adoradores. Tá? Como igreja, você é responsável por celebrar a adoração ao Senhor, cultuá-lo. Tem que cultuar o Senhor. E quando eu falo cultuar, não estou apenas pensando ou se lembrando desse lugar. Porque Jesus vai dizer lá em João capítulo 4 que vai chegar, ou já chegou o dia, né, ou a hora, de que nós não vamos estar somente restrito a um lugar. Porque Deus, Ele quer encontrar verdadeiros adoradores, que adorem o quê? Em espírito e verdade. Independente do lugar que esteja. Então, amados, nos tornamos, como essa intimidade pode afetar a nossa vida e do próximo, nos tornando uma igreja comprometida com a adoração. Como igreja, você é responsável
responsável por celebrar a adoração ao Senhor. Você precisa cultuar a Deus. Quando você estiver na sua casa, ligue o seu telefone, seu rádio, não sei se você tem rádio ainda, mas bota lá um louvor. Começa a orar, louvar a Deus. Isso tem a ver com a vida de adoração ao Senhor. A intimidade gera isso na nossa vida. Vontade de adorar. Vontade de cultuar o Senhor. E isso nutre a nossa alma. Isso fortalece o nosso espírito. Isso nos leva a uma vida motivada pelo Espírito Santo presente na nossa vida. Então, como essa intimidade pode afetar a nossa vida? Nos tornando uma igreja comprometida com a adoração. Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, amados. Interessante, né? São duas classes que a Bíblia vai dizer que Deus está à procura, porque é raro. A primeira é, Deus está procurando os fiéis da terra. E a segunda, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, amados. Então se esforce. Preze pela sua intimidade com Deus. Eu me lembro uma vez de um testemunho de uma irmã bem humilde, não sei quanto tempo. Muito humilde mesmo. Essa irmã era passando uma luta, uma prova. O esposo enfermo, 2 filhos enfermos. Mas essa mulher, ela era visível na vida dela. Uma vida de oração, assim, incansável. E teve um momento que o esposo foi internado, ficou algum tempo internado, passando necessidade. E os irmãos chegavam lá para visitá-la, vendo a dificuldade financeira, marido doente, impossibilidade de trabalhar, os filhos também doentes, pararam de estudar. Essa mulher sempre tinha uma palavra de louvor e de adoração ao Senhor. Isso é o que? Intimidade. Isso é fruto da presença de Deus, transformando gradativamente o coração dessa mulher. E chegou um momento ao qual Deus, vendo essa situação, para alguns caótica, preocupante, porque o marido estava no vale assim da sombra da morte, mas essa mulher, ela sempre louvava o Senhor. Daqui a pouco o Senhor, amados, tirou aquele homem daquele quadro de morte, curou os filhos, abriu uma porta de emprego para aquele marido, aquelas crianças foram curadas, voltaram a estudar, porque Deus viu uma vida de adoração na vida dessa mulher. Isso é intimidade, isso nasce quando nós buscamos intimidade com Deus. Então busque intimidade com Deus, porque quando você se torna íntimo do Senhor, essa intimidade, ela afeta a sua vida, nos tornando uma igreja comprometida com a adoração. Como é bom, amados. Todas as vezes eu me lembro disso, de uma situação. Eu vou visitar uma pessoa, a pessoa está passando uma provação, irmãos, só Jesus na causa. Cheguei ali, né, com certa delicadeza, com receio de não comprometer as palavras. No momento delicado, você fica pensando no que você venha falar, para que não venha agravar o problema. Aí quando abriu a porta para mim, encontrei uma mulher cheia de Deus. Sabe, o pular exalava a presença de Deus. Sabe aquelas casas que você entra na casa e você, opa, peraí, Deus está aqui. Deus está aqui. Amados, eu estava abatido, eu estava meio assim, sabe, para baixo. E sabendo da situação daquela mulher, dos problemas que ela estava enfrentando. Amados, aquela mulher, ela confortou e consolou meu coração, me fortaleceu, porque
quê? Porque essa mulher, pela intimidade que ela adquiria com Jesus, fez com que essa intimidade fizesse com que verdadeiramente essa mulher se tornasse o quê? Uma pessoa que adorava a Deus em espírito e verdade. A intimidade resulta nisso, em uma vida de adoração ao Senhor. E como falei, você não pode somente adorar a Deus somente aqui, principalmente do lado de fora, quando ninguém está te vendo, ou quando alguns oponentes estiverem vendo a dificuldade que você está passando, mas a intimidade vai resultar o quê? Nos tornando uma igreja comprometida com a adoração. Ser uma igreja adoradora 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer circunstância, boa ou ruim. É isso que a intimidade faz. Esse texto de Atos 16, isso é lindo, amado. Esse camarada, pelo poder de Deus, expulsaram um espírito imundo na vida de uma jovem. Aqueles homens com raiva, com inveja, tramaram contra Paulo e Silas. Aqueles homens apanharam na praça pública. Depois foram levados no cárcere interior. Tiveram os pés amarrados pelo tronco. E a Bíblia vai dizer que próximo de meia-noite, amados, as costas todas esfoladas, ensanguentadas, um lugar fétido, imundo, sujo. Por volta de meia-noite, com certeza, escuridão reinava naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando e mandavam louvores ao Senhor. Os demais presos fugiram. Que maravilha! Resultado de intimidade, vontade de adorar. Amados, se Deus respeitasse o momento de dor deles, ele ficaria quieto. Só que Deus, ele foi na contramão das circunstâncias normais, porque na hora da dor é vontade de chorar, de gritar, de espernear, de reclamar, é comum. Só que esses homens foram presos, injustiçados, afrontados, espancados, mas a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite, cansados, com dor, começaram a cantar louvores e orar. E os demais ouviram, amados. Isso é uma vida de adoração ao Senhor. Então precisamos ser uma igreja comprometida com adoração 24 horas. A adoração não é apenas cantar, tocar. Cantar é uma das formas como a adoração pode se expressar. Tá, amados? Mas não tem a ver apenas com cantar, tocar, pregar. Vai muito mais além. Quem me entende, diga amém. Amém. Adora a Deus sendo disciplinado em suas práticas devocionais coletivas. Respeite a comunhão na igreja. Quando tiver convocação, esteja na sua igreja. Estando podendo você, né, estar presente. Aproveite a oportunidade. Não deixe com que nada, né, empecilhozinhos pequenos venha ocorrer de te tirar da presença de Deus, desse lugar também, para adorar o Senhor de forma coletiva. Então, nos tornando uma igreja comprometida com oração, porque nós devemos ter ou demonstrar disciplina nas nossas práticas devocionais. Adore a Deus dando um bom testemunho diante da sociedade, sendo correto. Que a intimidade faz isso. Como é maravilhoso, amado. É glorioso para Deus, verdadeiramente, quando alguém para nos observar. E depois de um tempo de alguém nos observar, chega alguém e pergunta: vem cá, fulano, você é crente, né? Sou. Ah, logo vi.
porque eu vejo algo diferente na sua vida. Isso é resultado de intimidade com Deus. Isso é adoração para Deus diante das pessoas, através da nossa disciplina de adorar o Senhor no coletivo também. Muitas vezes, amados, a gente chega na igreja, né? Xinga o vizinho, xinga o parente, fala um monte de besteira. Aí chega na igreja, glória a Jesus, aleluia e tal. Não convém que seja assim. Não pode ser desse jeito. Porque a intimidade nos torna verdadeiros adoradores ao Senhor. Quem me entende, diga amém. Essa irmã nem aí mascada. Ficou difícil? A intimidade, nós buscamos ao Senhor, resulta em nos tornarmos adoradores. Afeta a nossa vida diretamente. Deus, ele mexe na nossa estrutura, gente, não tem jeito. Ele pode até mesmo permitir que nós venhamos chegar nesse lugar, né? Viemos nesse estado que nós estamos, mas Deus vai efetuar uma transformação na nossa vida. Ele vai com que algumas mudanças vai começar a ser promovidas na nossa vida por Ele, tá? Então adora a Deus sendo disciplinado em suas práticas emocionais coletivas. Adora a Deus dando um bom testemunho diante da sociedade. Isso é importante, amados. Quantos cristãos que dão um péssimo testemunho? O camarada está no volante, alguém corta pela direita, abre a janela, vai, seu isso e aquilo. Eu já ouvi crente. Eu já ouvi de crente de obreiro xingando um com o outro por causa de briga de cortada no trânsito. Olha isso aí. Isso falta o quê? Intimidade. Isso não gera em nós o quê? Um resultado de uma vida de adoração ao Senhor. Porque Deus, ele quer ver a presença dele sendo exalada através da nossa vida. Amém, amado? Como essa intimidade pode afetar a nossa vida? Segundo, nos tornando uma igreja comprometida com a evangelização. Meus irmãos, olha, esses dias aí de isolamento mais veemente, os 2 primeiros meses, muitas pessoas ficaram assim apavoradas. Mas alguns líderes, inclusive aqui nessa igreja, nós falamos de forma veemente. Essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Mas a gente só vê crente dando ênfase na dificuldade, nas más notícias, na morte, no caos. Cristãos que têm a oportunidade de acessar a rede social e não aproveitam a oportunidade de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de salvação. Quando nós nos tornamos íntimos do Senhor, amados, nos tornamos uma igreja comprometida com a evangelização. Ei, para você evangelizar, não precisa você tocar, nem estar próximo por um momento. Manda um WhatsApp para alguém. Fala de Jesus. Semeia a palavra. Tantas vezes a gente tem oportunidade de pregar fora, mas não, só quero pregar na igreja, mas abre a boca lá fora. Exale a presença de Jesus através da sua vida lá fora. Seja um instrumento de Deus para a evangelização dos perdidos, em nome de Jesus. Quando nós nos tornamos íntimo, essa intimidade, ela afeta a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com a evangelização, amados. Esse é o momento da igreja se posicionar. Esse é o momento a qual a igreja precisa começar a falar que Jesus Cristo salva, liberta e leva para o céu. Toma posse dessa palavra. Porque se você não atentar para essas coisas,
você vai se tornar um membro de uma igreja tradicionalíssima, no que diz respeito à visão improdutiva. Porque a visão verdadeira que gera, através do Espírito Santo, nos leva ao ardor ou fervor por almas, por falar as pessoas que estão perdidas. Atos capítulo 1, versículo 4, 8. Lê alguém, por favor. Atos capítulo 1. Como essa intimidade pode afetar a nossa vida? Nos tornando uma igreja comprometida com a evangelização. Atos capítulo 1, versículo 4, 6. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 4, 20. Olha, gente, Atos 4, 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mais uma vez, só o 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Veja bem, ó, o capítulo 1, verso 4 e 8, é o Senhor exortando a nós para mantermos uma vida de oração, para que esse poder, essa intimidade de Deus venha estar presente em nós. E, consequentemente, amado, nos tornarmos o quê? Testemunhas. Não é algo forçado, é algo que surge naturalmente, mediante a presença do Senhor em nós, a inspiração de Deus presente na nossa vida. Esses irmãos eram como nós, alguns tímidos, tinham medos, receios, pavores, mas quando se tornaram íntimos do Senhor, o que aconteceu? Se tornaram testemunhas. E quando eu falo aqui, eu me refiro sobre se tornar uma testemunha, não estou falando para você se tornar um pregador eloquente, com a retórica polida. Estou falando para você falar de Jesus, falar que Jesus é Salvador, falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos conceder vida eterna. Então, amados, como essa intimidade pode afetar a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com a evangelização, se torna íntimo. Se torna íntima, minha irmã, do Senhor. Ninguém vai te forçar a você evangelizar. Ninguém vai te forçar ou mandar você pregar. O desejo nascerá pela presença do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós, nessa igreja, nós ensinamos essa igreja, os irmãos, andar de acordo com a palavra, viver a palavra, porque a inspiração nasce por essa intimidade que nós estamos buscando com o Senhor. Como a igreja, aliás, como igreja, você é responsável por testemunhar de Cristo, tá? Pressa de escrever as coisas, vai ver. Como igreja, você é responsável por testemunhar de Cristo e evangelizar os não salvos. Somos responsáveis. A partir do momento que nós fomos arregimentados pelo Senhor e estamos prezando pela intimidade, estabelecendo um foco espiritual, consequentemente nós estamos responsáveis por aqueles que estão perdidos. Você pode evangelizar na sua casa. Você pode evangelizar um colega de trabalho, um parente que mora no mesmo quintal. Você pode evangelizar. Você pode evangelizar os vizinhos.
Infelizmente tem gente que não. Quando ouve barulho, alguma coisa, vem carinha lá, só está atento para aquilo que de coisa ruim está acontecendo lá fora. Isso aí, mano, suavemente, isso é fofoca, né? Mas existem muitas pessoas que perdem a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus. A intimidade que o Senhor gera em nós nos leva a evangelizarmos, falar de Jesus, pregar o Evangelho. Cada cristão deve ser um evangelista, deve sentir responsabilidade pelas pessoas que estão ao seu redor, que ainda não conhecem a Cristo. Os cristãos devem se comprometer com a obra missionária. Tá, amados? Mateus 28, abre aí, texto conhecido. Os cristãos devem se comprometer com a obra missionária. Mateus 28, versículo 18 a 20. Uma outra pessoa, abra aí Marcos 15, 16. Primeiro, Mateus 28, 18 ao 20. Segunda pessoa, Marcos 15, 16. Se você já encontrou, lê, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Marcos, encontrou Marcos 15, 16. Então os soldados me levaram para dentro do palácio. Pedro não troquei, tá? 16, 15. 16, 15. É pressa, tá, irmãos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 16 também. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Será condenado. Então a igreja ela precisa se comprometer com a evangelização. Eu sei que muitas pessoas, se a gente convocar aqui agora, não vão demonstrar uma certa aptidão, vão apresentar nervosismo, medo, receio, mas é por isso que é importante a igreja ela estabelecer um foco espiritual. Ela precisa viver na palavra, porque é Deus que fomenta em nós o desejo da gente falar de Jesus. Se você está cheio de Jesus, você compartilha porque tem na sua vida com o outro. Se Jesus está presente na sua vida, automaticamente você vai sentir a necessidade de compartilhar Jesus para outras pessoas. Por que hoje a igreja Nova Vida do Parque de Ferreira, ela está perdendo o fervor pela evangelização? Por quê? Porque, consequentemente, essa igreja está perdendo a intimidade com o Senhor. Que é isso, pastor? Amados, nós somos um corpo. Não adianta eu falar com 1, 2, 3. A igreja somos nós. Muitas das vezes, quando a gente perde o fervor pela evangelização, a gente começa a se contender dentro da igreja. Começa a querer disputar espaço, pedaço, cargo. Como eu falei isso aqui, mas olha, lá atrás, um tempo, eu ficava, sabe, cobiçando coisas. Amados, desculpa falar isso, mas eu já fui tão tolo, tão besta. Desculpa a palavra. Eu já fui imbecil. Sabe, quando a gente não atinge níveis de estar com Deus, a gente troca o foco das coisas, a gente comete equívocos, a gente se machuca e machuca os outros.
infelizmente, você vê muitas igrejas se degladiando, brigando, ministério um contra o outro. Por quê? Porque essas pessoas pararam de estabelecer um foco espiritual visando a intimidade com Deus. E, consequentemente, acontece o quê? Confusão, contenda. Tiago vai dizer lá. Da onde nascem as guerras? Não nasce dentro de vocês, dos membros, dentro de vocês aí que guerreiam. Vocês cobiçam, vocês não obtêm nada, porque vocês só fazem procurar fazer guerra. Então, amados, nós precisamos buscar intimidade para que o foco da evangelização volte à tona nessa igreja. Porque quando nós perdemos o foco, a igreja fica minguada. Pode ter perseguição, pode ter fome, pode ter o que tiver. Porque você lembra lá, nosso irmão falou aqui, Atos 1, 4 e 8. Jesus falou assim, vocês vão testemunhar onde? Aonde? Me ajuda aí. Judeia. Fala, gente, são os quatro uma. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. 4. A igreja primitiva conseguiu Jerusalém. Judeia também. Mas como chegou na hora dos samaritanos, criaram bloqueio. Pode ler. Se eu não me engano, eu sei que tem que ser semana passada, né? Devido à perseguição que sucedeu à igreja, muita gente foi dispersa. Muitas das vezes Deus gera problemas para a gente venha se espalhar. Não nos espalhar no intuito assim, de esfriar a intimidade ou a comunhão. Mas para você falar de Jesus, o Senhor criando oportunidade para você falar, gerar discípulos. Aí diz o texto que por causa da perseguição e morte de Estevão, muita gente foi perseguida, foi dispersa. O evangelho chegou aonde? Em Samaria. O Senhor falou, ó, pregai aonde? Em Jerusalém e Judeia. A igreja não, Samaria não dá. A gente prega até em Jerusalém, a gente prega da igreja, né? É muito bom fazer culto, né? Maravilha. Chora aqui no culto, irmãos cantam, tocam na unção. Só que o Senhor quer nos levar para Samaria. Samaria representa, sabe o que é? Pessoas difíceis, pessoas com outra ideologia, outra visão. Por que não dizer, será se não tem meu meio alguns samaritanos aí? Que Deus permitiu chegar perto de você para te levar a um nível, porque tem gente que é difícil. Só que eu já falei isso aqui, pregando na igreja. Dentro das vezes ele coloca o difícil para nos moldar. Porque a igreja, ela quer muitas das vezes andar com quem, né? Pô, o Davi é padrão, fechamento, cair na massa. O desafiador são as pessoas difíceis. Porque essas pessoas fazem com que Deus venha mudar a gente. Às vezes a gente quer que Deus mude o outro. Não, Deus quer mudar você. Muitas das vezes o instrumento de Deus mudar é usar alguém difícil. A igreja primitiva, quando chegou em Samaria, não, e o Senhor falou, vai. Aí o Senhor falou, não, vou perseguir. Aí foram. Aí chega lá em Samaria, Filipe, você conhece a história? Filipe começa a pregar. O de Elima lá que fazia mágica, encantamento, ficou atônito com a pregação de Filipe, se não me engano, Atos capítulo 8 ou 9, um negócio assim. Aí começou a pregar, ficaram assim estarrecidos e viram sinais que eram feitos por meio das mãos de Filipe. A palavra chegou em Pedro, em João, e desceram, diz lá o texto, desceram ambos para Jerusalém, para Samaria, por causa da perseguição. Aí viram a graça de Deus. Pedro ele batiza muita gente com João. E detalhe, você vê que depois de Samaria, Filipe foi arrebatado para outro lugar. Foi numa estrada onde estava deserta, mas que quando passou uma carruagem,
Passou um homem etíope, que era século de rainha lá, tinha uma mulher rica, e você vê o processo de evangelização. Aquele homem, quando ele estava andando na carruagem com Filipe, avistaram uma poça d'água. Esse homem estava com o coração ardendo, com vontade de se batizar. Ele perguntou a Filipe: o que me impede? Tem água ali, o que me impede de me batizar? Filipe responde assim: se você crê de coração, você pode descer. E desceram do carro e batizaram. Isso é o que? Evangelização, amados. Porque a igreja estava com foco. Todas as vezes tem muitos problemas na igreja, porque a igreja está perdendo intimidade com Deus. Porque uma igreja ocupada é uma igreja dinâmica. Uma igreja ocupada na visão de evangelização, ela gera discípulos. Quem me entende, diga amém. Amém. E a pergunta é, amados, mediante esses dois textos de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, e Marcos 16, 15, 16, que vai dizer: o que já estamos fazendo e o que pretendemos fazer em relação a essa responsabilidade? A pergunta: o que já estamos fazendo e o que pretendemos fazer em relação a esta responsabilidade de evangelizar? A partir desse momento que você chegar no nível que você sentir, como eu falei, esse é um automático dentro de nós. Eu me lembro que às vezes as pessoas colocavam evangelismo domingo, porque as pessoas também foram equivocadas. Elas acham que as pessoas, as outras, estão prontas. Não esperam o tempo da pessoa adquirir uma certa maturidade. Isso traz constrangimento. Mas estabelecendo um momento de busca, de oração, de palavra, começou a nascer uma vontade, um desejo de falar de Jesus. E muitas das vezes nós achamos que falar de Jesus é falar bonito, né? É como se fosse aqueles locutor, né? Tem algum locutor que você sabe, né? Você pode entrar duro, você parar com o seu cidadão para conversar, o camarada vende qualquer coisa para você. Tem uma lábia, tem uns caras que tem a lábia, né, que é bom de lábia. Mas você, quando está buscando essa intimidade com Deus, começa a nascer o desejo de você falar de Jesus. E você começa a conversar. As pessoas perguntam: vem cá, eu vejo que você é cristão. Só aproveita a oportunidade, né, para falar da sua vida, da sua família, dos seus problemas. Você começa a apresentar Jesus para essa pessoa. É assim, é simples. E tudo isso nasce mediante a nossa intimidade com Deus. Então já vamos encerrar, amados. Terceiro, como essa intimidade pode afetar a nossa vida? Nos tornando uma igreja comprometida com a comunhão do corpo. Crente longe da igreja é corpo mutilado. Amém, amados? Amém. Como essa intimidade pode afetar a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com a comunhão do corpo. Abra comigo aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Como essa intimidade com Deus afeta a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com a comunhão do corpo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém, amados? Aqui o versículo 42 que nós lemos, no início, diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Fala de comunhão. O desejo de estar junto,
resultado da intimidade que nós estamos desenvolvendo ao Senhor, ou com o Senhor. Então essa intimidade, ela acaba afetando a nossa vida, nos tornando uma vida comprometida com a comunhão. Como eu falei há pouco, existem pessoas difíceis no nosso meio. Mas quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós estamos vivendo essa coinonia, consequentemente nós procuramos estar junto com os irmãos. Voltamos aí a oportunidade, ou temos a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar juntos novamente. Não sabe, nós ficamos aqui 3 meses, distantes da maioria. Poucos estavam aqui, mas ficamos sentindo falta dos irmãos. Choramos, ficamos entristecidos, lamentando, porque o Espírito Santo gera em nós o desejo de termos comunhão. Mas infelizmente muitas pessoas, por não buscar comunhão com Deus, não conseguem se comprometer com a comunhão do corpo, que é a igreja. Você não pode ser igreja distante do corpo. Aqui em Colossenses capítulo 3, eu vou ler rapidinho. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu sei que você pode fazer isso quando você está só, mas tem a importância também de você estar no coletivo, prestando o seu culto ao Senhor, porque a intimidade fomenta também o desejo de nós termos comunhão. Essa comunhão ordena, Deus ordena dessa comunhão uma bênção na nossa vida. Aqui a gente aprende com os outros, mano. Não é só com o pastor Robson, não. É Deus através de nós, nos inspira, nos levando a um crescimento espiritual. Você não pode ser igreja distante. Você não pode ser uma igreja sem foco espiritual, sem um padrão estabelecido para você buscar o crescimento espiritual. Então a intimidade, ela afeta a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com a comunhão do corpo, tá, amados? Como igreja, você é responsável por desenvolver comunhão, se esforçar. Eu sei que tem dias que isso acontece comigo. Tem dia que às vezes eu estou assim, eu quero ficar no meu canto, não quero conversar com ninguém. Mas isso não pode ser um ato contínuo. Não pode. Tem dias que nós temos que se esforçar para conversar, puxar conversa, responder alguém, quando alguém te perguntar. Isso é comunhão, porque você está entendendo do propósito da vida cristã. Tem muita gente que está na igreja, amados, mas é sisudo, não conversa com ninguém. Então, para você abrir a sua casa, para você ficar todo dia na sua casa tomando cafezinho, comendo bolo, não. Mas você entender a importância de você fazer parte desse corpo glorioso que é a igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Tanta gente distante. O distanciamento dessa comunhão é altamente prejudicial, meus irmãos, entenda isso. Hoje na época da internet, das realidades virtuais, somos tentados a desenvolver nossa espiritualidade na base do individualismo. Tá? Mas vou repetir. Hoje, na época da internet, das realidades virtuais, somos tentados a desenvolver nossa espiritualidade na base do individualismo. Cuidado, tá? Cuidado com o ser cristão assistindo cultos pela TV, computador e telefone. Quantos crentes que tem que hoje está vendo assim? Discípulo de Caio Fábio, deixa eu falar nele. Se estiver gravando, deixa para lá.
Tem igreja agora desengrejada, do Caio Fábio. E tem outro também aí, que agora esqueci o nome desse. Os camaradas estavam aqui dentro da igreja, pregando o evangelho. Caíram no erro, em vez de se admitir o erro, de corrigir, agora são pastores de igrejas pela internet. Que comunhão é essa, irmão? Aí muita gente que não quer, porque para ter comunhão, como eu falei lá atrás, tem que estabelecer tempo e se esforçar. Tem gente que não quer se esforçar, não quer ter tempo, não. Agora eu sou membro, aí não precisa mais tomar ceia, não precisa mais fazer consagração, para quê? Infelizmente tem muita gente assim, gente. Isso é perigoso. Quantas vezes eu já cheguei nesse lugar mal, cansado, chateado, mas louvando a Deus aqui, junto com os irmãos, a comunhão, a coinonia me fortaleceu. Deus cura, Deus levanta o que está caído, porque esse lugar é um lugar onde Deus derrama a bênção sobre a nossa vida. Salmo 133, amados, precisa ser realidade na sua vida. É bom, é maravilhoso estarmos em comunhão com os irmãos. O salmista dizia, amado, Deus nesse lugar vai dar uma bênção especial para a sua vida. Louvado seja Deus. Nos tornando uma igreja comprometida com a comunhão. É importante congregar, desenvolver a amizade, vínculo de amor. Amém, amados? Leia para mim novamente o versículo 42 aí. Para assim, se encaixe aí na sua cachola aí. Atos 2, 42. Leia alto aí mesmo. Fica o microfone. Perseveravam, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Está vendo? Isso é igreja. Isso é igreja. E isso é alguém que está focado no propósito estabelecido por Deus pelo crescimento espiritual. Perseverar. Amados, vida espiritual começa pela palavra. E perseverar o quê? Ó, gente, vamos começar, ó, a partir de agora, eu vou montar uma nova igreja, ó, você músico, cantor, você, ó, vamos perseverar primeiramente no louvor. Ó, agora eu sou pregador, vou montar outra igreja, ó, vamos perseverar, eu vou qualquer coisa, eu vou pregar, não, perseverar em estudar a palavra. Palavra gera maturidade, firmeza, crescimento. Aleluia. Você pode ter um coração de manteiga, mas a palavra vai te dar uma casca grossa para tomar pancada. A palavra vai gerar em você um caráter forjado pelo Espírito Santo. Aleluia. É palavra, irmãos. Começa pela palavra. O novo convertido precisa ser ensinado sobre a palavra. Se você está na igreja, aprenda a palavra. Aprenda para poder viver. Quando você estiver vivendo a palavra, o Espírito Santo vai moldando gradativamente Deus na sua vida. Aleluia. E perseveravam na doutrina. Que maravilha, irmãos. Nós vamos perseverar. Independente das lutas, dos problemas, temos que perseverar na palavra. Vê o contexto aqui, a igreja estava sendo perseguida. Interessante que, por causa, e mesmo por dificuldades e perseguição, eles não deixavam de ir para o templo. Que coisa, né, irmãos? Que irmãos corajosos. Porque a perseverança na palavra gera coragem, certeza de que Deus está trabalhando. Para a gente encerrar, tá? Repetindo, é importante congregar, desenvolver amizade, vínculos de amor. Tá, amados? Aqui, ó. Olha o 46. E perseverando unânimes, mais uma vez, a palavra perseverança.
e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Qual o resultado aí? 47. Louvando a Deus. Há louvores nos teus lábios aí, meu irmão? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quantos querem ver o crescimento nessa obra aqui? Diga amém. Levanta a mão direita e diga assim, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam se salvar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa gerar essa intimidade em nós. Glória a Deus. Eu vou ficar aqui, irmão. Semana que vem eu falo sobre como a intimidade também pode tornar a nossa vida, nos tornando uma igreja comprometida com a maturidade de seus membros. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vou terminar aqui sobre nos tornando uma igreja comprometida com a comunhão do corpo. Hebreus 10. Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Eu me lembro que eu sempre digo isso para a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu fiquei muito assim impressionado com o ambiente, com a alegria, com os irmãos que estavam se expressando na visão de culto ao Senhor. Porque realmente é um ambiente que contagia a gente, mexe com a gente. Aí eu já entrando na igreja, ingressando na igreja, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser igreja a partir de agora. Eu não quero ser mais um. Aí eu procurei um irmão, um dono, sábio, expressei o desejo no meu coração de se tornar igreja. E eu louvo a Deus que esse irmão muito sábio não falou para mim assim, ó, tira sua veste de forma assim, né, como alguns fazem, tira a sua bermuda, coloca uma calça comprida, para de jogar a sua bola. Não, mas esse irmão falou assim, olha, tem palestra de batismo na igreja. Aí eu perguntei assim, mas o que tem lá? Não, eles falam para a gente a importância da gente conhecer a Deus. Não conhecer a Deus, mas eu não estou sentindo não, conhecer pela palavra. Eu comecei a passar um processo de discipulado. Me batizei, mas eu queria mais da presença de Deus. E esse mesmo irmão falou assim, olha, busque intimidade com Deus. E leia a sua palavra. Pedir a Deus esclarecimento. Porque quando você busca esclarecimento, o Espírito Santo gerará no teu coração o desejo de você orar, falar com Deus. Esse homem me ensinou assim, sabe? O beabá. Eu louvo a Deus por isso. E se hoje nós estamos aqui hoje falando de Jesus para os irmãos. Eu me lembro um momento que estávamos vivendo dia difícil na igreja. Somente as pessoas envolvidas somente com confusão, com briga, uma igreja cheia de contenda, ministérios se degladiando, igrejas querendo ser maior do que o outro. Aí eu falei assim, não, vou falar de Jesus. Chamei umas pessoas que eu falei assim, olha, preciso da ajuda de vocês. Deus colocou um propósito no meu coração, mas preciso da ajuda de vocês. Vamos pregar o Evangelho. Para que Deus possa acessar toda essa confusão no nosso meio. A igreja está sem foco. Isso aí o Senhor já tinha colocado no meu coração. Olha, nós estamos perdendo foco. Isso que nós estamos assim, esse espírito de confusão. Vamos voltar a estabelecer um foco de falar de Jesus. Amados,
marcamos uma outra reunião, e depois da reunião nós iríamos evangelizar. Não apareceu ninguém. Mas não pensa você que eu retrocedi. Eu parei. Fui no domingo, 3 horas da tarde, Praça de São Vicente, peguei alguns folhetos e comecei a evangelizar. Isso é falar de Jesus. Não está fazendo isso aqui para não aparecer. Até porque eu estabeleci um horário que com certeza a maioria dos que está dormindo. Bom, naquele momento a estratégia que eu usei foi essa. Praça cheia. E de repente, né, mas chegou um momento que eu até mesmo passei por outro ministério, se juntei com outros irmãos que estavam também na visão. Passamos a evangelizar e a obra foi crescendo. A obra foi sendo assim acrescentada pelo Senhor. Porque como nós vemos aqui no versículo 47, se a igreja está com dificuldade de crescer, é porque a igreja está com foco errado. Porque se uma igreja viver a palavra, tiver comunhão, prezar pela oração e pela tudo aquilo que o contexto nós vimos aqui, o 47 acontece, o Senhor acrescenta almas, aqueles que vão ser salvos. Então que nós possamos abraçar essa visão, em nome de Jesus. Deus já tem derramado graça sobre a sua vida. Se junta com A, com B. Daqui alguns irmãos estão aí orando aqui, visitando, evangelizando. Faça parte disso. Isso é maravilhoso, gente. Isso é gostoso. É a gente saber que nós estamos contribuindo para a salvação dos perdidos. Feche os olhos, curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito possa trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Aleluia. Possamos, ó Deus, mudar o nosso foco, ou resgatar aquele foco anteriormente que nós tínhamos. Aleluia. De perseverar na Tua palavra, de perseverar, Senhor, na comunhão, nas orações do partir do pão. Que haja, Senhor, em nós um grande temor de Deus no coração, para que nós possamos, ó Deus, se tornar um canal, Senhor, do Teu fluir, do Teu poder nas vidas que estão perdidas, ó Pai. Nos inspira, Senhor. Inspira essa igreja, Pai. Inspira esses irmãos, ó Deus. Eu sei que hoje estamos aqui numa minoria, Senhor. Mas, ó Deus, as grandes coisas começam, Senhor, com poucas pessoas, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre nós. Fomenta em nós o desejo, Deus, de pregar o Teu Evangelho, de falar de Jesus, de compartilhar dessa graça, dessa alegria, dessa inspiração, Deus, de fazer parte desse corpo glorioso, Deus. Glória a Deus. Muda a visão daqueles que estão com a visão equivocada, ou aqueles que não têm visão, que a partir do Senhor, que a partir do momento o Senhor possa, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor fez na vida do profeta Isaías. Esse homem já era profeta, mas quando esse homem, Senhor, ele recebeu uma transformação, Aleluia. ele vai se colocar, Senhor, diante das pessoas, poder Ti, vai se tornar uma atalaia, um evangelista, um pregador da palavra, que nós possamos, Deus, receber o Teu fogo no coração, o desejo, Senhor, de evangelizar, de falar de Jesus, de apontar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Nos tira, Senhor, da frieza, do congelamento espiritual, Deus. Aquece nosso coração, Deus. Gera graça na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que todos digam amém. Que Deus te abençoe. Vamos estar nesse momento agora servindo a Deus. Você trouxe